Bom dia, gente. Mais uma vez eu volto a falar com vocês. Eu sou o pastor Adão Sandara e quero voltar a falar com vocês sobre aquele assunto que ficou parado, por algum período, sobre o Kairos de Deus. Na verdade, nós citamos para vocês o livro de Gênesis, onde Deus criou no princípio, os céus e a terra, e também citamos Eclesiastes, onde que nos fala que tudo tem um tempo determinado. Também falamos no livro do profeta Isaías, onde nos diz que a palavra do Senhor não voltará para ele vazia. Lógico que nós temos inúmeras outras citações, onde fala sobre a soberania de Deus, a vontade de Deus, que é a vontade diretiva e a vontade permissiva, onde Deus permite que coisas acontecem dentro da história, e a vontade diretiva, quando Deus determina que determinada coisa tem que acontecer, e isso vai acontecer de qualquer forma, de qualquer maneira, tem que acontecer. Então, quando nós falamos sobre o Kairos de Deus, nós estamos falando sobre o cumprimento de determinado acontecimento dentro de um determinado tempo. Ou seja, nós podemos dizer que algo tem que se cumprir dentro de determinado tempo. Então nós podemos dizer que o Kairos de Deus é um período de tempo dentro do tempo. Ou seja, Deus, ele tira um minúsculo tempo dentro daquele tempo para cumprir a sua vontade. E a Bíblia nos mostra claramente todos os acontecimentos. Quando Deus colocou aquela árvore lá no meio do jardim e disse para Adão e Eva para não comer daquele fruto, porque a partir do momento em que comessem daquele fruto, eles passariam a morrer. E Deus não sabia, Deus sabia daquele acontecimento. Mas estava dentro da vontade permissiva dele, e não dentro da vontade diretiva dele. Ou seja, Deus não determinou que aquilo acontecesse, mas Deus permitiu que aquilo acontecesse. Isto porque, para comprovar a vontade de Deus, que Deus não é um Deus que realmente age com arbitrariedade. Ele respeita o livre-arbítrio do ser humano. O ser humano foi o único ser que foi feito com inteligência, com capacidade de compreender, de entender acerca de Deus, e Deus deu a esse ser humano vontade livre para escolher aquilo que ele realmente quer e aquilo que ele não quer. Mas os acontecimentos traçados por Deus para acontecer, esses vão acontecer de qualquer maneira, de qualquer forma vai acontecer. Aquilo que está dentro da vontade diretiva de Deus tem que acontecer. E aquilo que está na vontade permissiva são as coisas que acontecerão ou acontecem ao longo da história, em que Deus
às vezes não queria que acontecesse, mas o homem, por sua vontade livre, por seu querer próprio, resolveu distorcer e acabou Deus permitindo que acontecesse. Nós temos, a Bíblia nos diz que Deus fez o homem reto, mas ele procurou os extravios, ou seja, ele mesmo quis que determinadas coisas acontecessem na vida dele, porque ele procurou aquilo. Podemos dar um exemplo de uma cobra venenosa, que o homem sabe que ela é venenosa. E ele então vai brincar com aquela cobra venenosa. Ele sabe que ela é venenosa e se ela picá-lo, certamente ele vai morrer. Se ele não morrer, pelo menos ele vai ter muitas sequelas e muitos problemas. E nos nossos dias nós temos, literalmente, passando para a parte literal, na Índia, por exemplo, pessoas brincando com cobras venenosas. E, por que não dizer, até líderes de determinadas seitas religiosas, colocando a passagem bíblica em xeque, né, que Deus permite que o homem faz determinada coisa e etc., né, e coloca também passagem bíblica dizendo que tudo que o homem desejar, ele pode fazer. Então, esquece que nem tudo que o homem quer fazer está dentro da vontade diretiva de Deus, mas sim, às vezes, entra para a vontade permissiva de Deus. Voltando a dizer que, na verdade, assim, você que é um servo de Deus, que é uma serva de Deus, tem que entender que nem tudo Deus vai te livrar. Por exemplo, nós temos aqueles acontecimentos que vocês já devem ter visto em reportagem, de líderes religiosos e brincar com cobras venenosas em nome de Deus, né? Colocando a Bíblia em xeque, e acabaram sendo mordidos por aquela serpente e morreram. Ah, mas por que morreu se estava falando em nome de Deus? Né? Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão, e uma série de assertiva que a Bíblia nos fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Nós não podemos interpretar estas passagens bíblicas literalmente, quando o homem faz determinadas coisas, contrariando a vontade diretiva de Deus. Então, cai na vontade permissiva de Deus. Então, o homem acaba caindo em circunstância que não deveria cair. Então, o que eu quero voltar a minha palavra para você, dizer que às vezes você está preocupado com a volta do Senhor Jesus Cristo à terra, para arrebatar o seu povo, para arrebatar a sua igreja. Nós estamos vendo, nos nossos dias, as religiões, são milhares de líderes religiosos, arrogantes, até usando a Bíblia como a Bíblia tivesse que confirmar aquilo que ele diz. E usam, dizer assim, se isso não acontecer, eu como a Bíblia. Como se a Bíblia fosse obrigada a concordar, a fazer aquilo, ou confirmar aquilo que ele quer, ou que eles querem. Né? Deus não é obrigado a fazer aquilo que eu quero, aquilo que você quer, aquilo que nós queremos. Ele faz aquilo que está dentro da sua vontade diretiva, e às vezes ele faz algumas coisas dentro da sua vontade permissiva,
Porque às vezes o homem insiste em fazer coisas que Deus não quer e ele então deixa. Então nós temos exemplo bíblico, por exemplo, lá no Apocalipse, que Deus entregou, ou seja, deixou que acontecesse, deixou que o homem praticasse determinadas coisas porque ele quis praticar, ele insistiu em praticar. Então Deus os entregou às paixões infames. Então ele quis fazer, ele não lutou para não fazer. Nós temos no Evangelho de João, onde a Bíblia diz assim: e a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, Jesus veio para salvar a todas as pessoas, mas as pessoas não querem, rejeitaram essa salvação e rejeitam ainda. Então, está dentro da vontade permissiva de Deus. Deus permite que ele se perca, mas não é isso que Deus quer. Deus não quer, não é a vontade diretiva de Deus que as pessoas se percam. Então Jesus vem. Quando é que ele vem? A Bíblia diz que nem ele, no passado, sabia, mas só o Pai que está no céu. Hoje Jesus sabe, porque ele está no céu. Ele sabe quando ele voltará. Mas na época, ele como homem não sabia. Então não adianta você ficar com excesso de preocupação, querendo saber quando Jesus voltará, e querendo marcar data para Jesus voltar, e aquela confusão toda. Não, você tem que viver uma vida íntegra diante de Deus. Você tem que viver uma vida, na verdade, que Deus agrada. É verdade que nós temos nossas fraquezas, nossas falhas, nossas faltas, mas nem sempre porque nós queremos fazer isso, mas porque às vezes as circunstâncias nos levam a fazer determinadas coisas. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, quando que Jesus virá? Ele voltará num abrir e num fechar de olhos, dentro do Kairos de Deus, ou seja, dentro do tempo de Deus. A igreja será arrebatada num abrir e num fechar de olhos, conforme nos diz a palavra do Senhor. Ah, mas está demorando muito tempo. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como se fosse apenas um dia. E um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Deus não tem estação de tempo. Deus não conta o tempo como anos, como meses, como semanas, como dias, horas, minutos, segundos. Deus não conta o tempo desta forma. O tempo de Deus é o tempo dele. Então, eu queria deixar aqui para você esse conhecimento, para você não ficar com excesso de preocupação sobre a questão da volta do Senhor Jesus. Ele voltará. Quando? Eu não sei. Você também não sabe, e nenhum homem, ninguém na face da terra, nenhum teólogo vai saber. A Bíblia diz que será num abrir e num fechar de olhos, ante o soar da última trombeta. Que Deus te abençoe e que você fique firme nas promessas de Deus, não olhando para as coisas terrenas e materiais, mas deixando que o Espírito Santo fale cada dia, cada hora, cada minuto no seu coração e na sua vida. Continue acompanhando as minhas palestras através do YouTube. Também eu estou no Face. E quero também informar a todos vocês que estão vendo agora mais uma vez a minha fala, me ouvindo e me vendo, que eu estou com o nosso curso teológico
Ágape, Faculdade Teológica Ágape.